Olá, gente! O primeiro passo para fazer esse exercício com círculos é preparar o tecido. Aqui eu estou colocando ainda no fogo desligado 3 xícaras e um pouquinho de água. E aí eu vou colocar 2 sachês de gelatina incolor. Eu estou fazendo isso, né, para preparar o tecido. Eu quero deixar o algodãozinho um pouco mais encorpado, porque eu quero fazer trabalho com esses círculos, uma coisa mais armadinha, né, uma estética um pouco mais diferente, conceitual, entre aspas. E aqui eu tô colocando, né? Eu deixei descansar, ó. Eu tô mostrando que o fogo ainda continua desligado. Deixei descansar por uns 5 minutinhos, sem mexer. E percebam que o granuladozinho da gelatina foi todo dissolvido. Então já tá uma mistura bem homogênea. Aí agora sim eu vou ligar o fogo. E aí eu não preciso que essa mistura, né, da gelatina chegue a ponto de fervura. Eu vou esquentando ela, sempre mexendo, até ela ficar um caldo bem fininho. Não precisa nem levantar a fervura, vocês já podem desligar. Deixa esfriar um pouquinho, para não se queimarem. E aí vocês vêm molhando o algodãozinho, no caso, né? Aqui eu tô molhando, eu gosto de molhar assim, eu dobro ele todinho e vou molhando aos poucos, para que eu não perca nem um pouquinho dessa minha mistura. É uma forma também de diminuir o consumo, né, da gelatina. E aí, à medida que eu vou molhando, eu vou abrindo esse tecido para garantir que todo o tecido vai estar mergulhado com a mistura da gelatina. Depois eu dou uma leve espremidinha, né, para tirar esse excesso, e aí eu estendo. Espero secar, que eu já engomei o tecido, ele fica bem amassado, eu já engomei. E olha como a textura fica meio empapelado, sabe? Mas não deixa de ser um tecido costurável. E aqui eu tô usando o algodãozinho número 29, aquele fininho mesmo. Né? Eu consigo dobrar ele. As pessoas fazem muito isso também para fazer trabalhos de origami, né? Que aí você deixa o tecido parecendo um papel e dá para você fazer as dobraduras e fazer as marcações. Quanto mais gelatina você coloca e menos água, mais durinho fica. Aqui já é o passo 2. Eu cortei o tecido, eu utilizei esse prato de alumínio da Helena para fazer o centro e cortei 3 dele, né? Aqui, até esse momento eu não sei o que eu vou fazer, né? Eu peguei um retalho de tecido que eu tinha relativamente grande, preparei, engomei o tecido e aí eu vou pro manequim com esses círculos. Eu penso em fazer esse volume mais assim para lateral, como se fosse na cava. E para isso eu vou fazer uma marcação de como o local que eu quero aplicar esse volume, né, esses círculos. Estou fazendo a marcação aqui com lápis para facilitar na hora de aplicar. Aqui eu vou passar uma caneta mais escura para que vocês consigam visualizar melhor, porque eu tinha feito com um lápis. Percebam que a gente está criando com as mãos. Eu não fiz desenho antes, né? Eu não pensei. Quando eu coloquei lá, eu vi que só um volume ia ficar muito pouco. E como eu cortei três círculos iguais, eu vou unir os 3 círculos. Porque eu quero fazer uma coisa assim mais espetaculosa, como eu chamo. Então eu estou unindo, né? Eu só parti em um dos lugares e eu vou unir os 3 círculos. Para eu trabalhar com um volume um pouco com mais tecido, né? Porque eu penso em fazer tipo pregas. Isso é uma estratégia bem de alta costura e de roupas mais conceitos, no sentido de que você não vai usar no seu dia a dia e você não vai lavar 1000 vezes.
Se você precisar lavar uma roupa feita dessa forma, você vai lavar a seco, é uma coisa mais, você tem um pouco mais de cuidado. Uma coisa que eu não comentei, mas eu posso comentar agora, é que o tecido, depois de engomado, ele desfia bem menos. Então, é possível até pensar na possibilidade de deixar ele a fio mesmo. Aqui eu ainda não sei o que eu vou fazer, não faço ideia, mas eu tô pensando com as mãos mesmo. Eu não fiz previamente nenhum teste, né? Eu tô analisando, tô pegando, aqui eu tô tentando ver a metade, né? Porque a metade do segundo círculo, porque como eu tô trabalhando com 3, para eu começar na linha do ombro. E aí vocês vão vendo que eu vou só alfinetar em cima da linha que eu fiz inicialmente. Só que como o volume tá, assim, eu tenho muito tecido, né? Na hora que eu juntei 3 ficou bastante tecido para essa área. Eu vou trabalhar pregas para que o volume ainda fique mais interessante. E eu tô alfinetando bem em cima da marcação que eu tinha feito anteriormente. Quando a gente trabalha no manequim dessa forma, né, a gente vai trabalhando de uma forma muito intuitiva. Você não sabe ainda o que vai dar, sabe? Você vai trabalhando e aqui eu fiz só uma vez e já deixei, porque não é algo que eu vá fazer mesmo, né? Eu queria só mostrar mostrar essa possibilidade de exercício para vocês. Mas eu poderia tentar ainda, se eu estivesse fazendo valendo, né, esse exercício, eu iria ia fotografar o que eu produzi inicialmente, ia tentar outras possibilidades até achar uma solução que mais me agrade esteticamente. Aqui na emenda aqui eu tô exatamente numa emenda de círculos. Mas como eu estou trabalhando as pregas, ela vai ficar imperceptível. Ela fica entre uma prega e outra. Vocês vão ver que, assim, inicialmente eu pensei em finalizar lá na lateral. Só que eu vi que mesmo com as pregas, eu fazendo as pregas, ainda tem bastante sobra de tecido. E aí eu não fui até o final, deixei ele meio caído, vocês vão ver daqui a pouco. E aí eu pensei em descer esse volume um pouco mais para baixo da peça. Então, isso só para ressaltar para vocês que às vezes inicialmente a gente pensa numa coisa, mas surge um imprevisto no meio do caminho e você acaba acatando e acaba que o resultado fica até mais interessante. Isso é uma característica de todo o processo criativo, né? Que são as famosas emergências. Eu comecei de trás para frente e depois eu vou fazer do outro lado. Estou analisando que ainda sobrou bastante tecido, então que provavelmente eu vou utilizar isso de uma outra forma. Porque se eu fosse finalizar onde eu tinha programado, né, eu vou cortar uma boa parte do tecido e eu queria trabalhar com zero lixo, zero waste. Então, eu vou ver como é que eu posso aproveitar isso. Fazendo as pregas na frente, alfinetando bem na linha da marcação. Eu acho que facilita muito trabalhar com círculos, vocês mapearem onde vocês vão aplicar, como eu fiz. Quando eu fui cortar os círculos, eu não tinha ideia do que eu ia fazer, né? Eu fiz de uma forma aleatória mesmo, analisando a quantidade de tecido, peguei um prato, peguei uma fita crepe e utilizei essas duas ferramentas como diâmetro para o meu círculo. Mas eu ainda não fazia ideia do que eu ia fazer. Aqui eu vou baixar para ver como é que fica. A primeira vez que eu tô vendo, né? Analisando esse volume. E aí eu tô pensando em fixar ele em alguns momentos, né? E mudando a direção.
Tô literalmente modelando esse drapeado. E aqui eu tô vendo o que eu faço com essas sobras. Se eu aproveito, né? Como eu falei, a minha ideia é não trabalhar com sobras. Então, eu quero aproveitar de alguma forma. Vou fugir um pouco da minha programação inicial, que era finalizar na cava, e vou aproveitar e vou descer um pouco mais esse drapeado. É um processo de pensar com as mãos mesmo. Eu particularmente amo essa forma de trabalhar, de pensar na hora que está fazendo. Aqui foram 2 círculos que eu fiz menorzinhos. E aí eu vou pensar em fazer alguma aplicação nesse decote. E aí percebam que para esse trabalho foi muito importante eu ter preparado o tecido. Se eu estivesse trabalhando com algodão, o algodãozinho número 29, que ele é bem fininho, ele não ia dar esse volume que eu tô conseguindo com uma camada só de algodão depois que eu preparei ele na gelatina. Eu tinha 2 círculos desse pequeno e eu vou aplicar os 2. Como eu falei, eu não quero ter sobra de material. Aqui eu fiz com uma base de vestido que eu já tinha, mas vocês podem aplicar esse exercício dos círculos em alguma base que vocês já tenham de mulagem, ou vocês podem trabalhar com alguma peça pronta que vocês já tenham, fiquem bem à vontade. A ideia é que vocês pensem nessa criação com círculos, e para quem está sem manequim, de repente vocês podem fazer numa mesa mesmo, ou no cabide, a roupa no cabide, eu acho que dá certo. Aqui já é o trabalho final, fiz uma filmagenzinha para vocês terem noção de como ficou. Aqui bem de pertinho dá para vocês verem que o algodãozinho ele desfia muito pouco, né, depois que ele está engomado. Eu particularmente gostei do resultado. E esse processo de engomar o tecido dá para vocês fazerem com qualquer tecido. Obrigada!